Ele que toca, ele vai fazer a levada, ele que chama. O birimbau interrompe os nossos tiros também, certo? O birimbau faz sucesso, a boca da roda interrompe o jogo. Nesse caso, a Angola, o birimbau vai fazer essa aqui, ó. Isso depois aqui na mão do parceiro sai. Tá na Angola. Qualquer hora que ele vai para a Angola. Tá? Mas geralmente é o fundo. Mas às vezes a segunda tiver. Bom, vamos lá. Não vai dar porque ele não vai jogar. Então o Funga vai fazer esse. Vou pegar. Mas eu vou pegar para sentir a diferença. Aí depois nós vamos fazer tudo junto. Quando fala, são bem pequenos, em alguns lugares o pessoal chama de linguagem invertida, né? Você faz o mesmo toque, assim, com o Flamengo. Mas assim, são bem grandes, né? Na mesma levada que agora. Aí nós temos a parte uma batida só. A outra diferença, tá? Esse aqui, a maioria das pessoas gosta, né? Ou eles estão nesse, para trancar, a comandando a roda, ou eles acabam nesse, principalmente com o cabelo. O pessoal que é trocador gosta, porque eles, como diz o mestre, porque esse aqui, o toque oficial dele é o São Bento Grande. Aí quem não conhece esse vai ter que joga regional, né? Porque o pessoal, na época que a capoeira deu um boom muito grande, a Secretaria de Turismo, o pessoal de São Paulo começava a contratar professores para dar aula. Aí os baianos vinham para poder dar aula de capoeira, só que a capoeira que o pessoal queria era do Bimba, não era do Angola. E o pessoal que chegou aqui, todos aqueles lá que a gente já conhece, né? Suassuna, Brasília, esses mestres, eles chegaram aqui, eles eram tudo angoleiro. O mestre Suassuna, na história dele, ele teve dois mestres, um é regional e outro é Angola. Então ele nascia mais em Brasília, o mestre dele é uma Chiquinha, que era angoleiro. Só que daí o pessoal queria a regional. Os caras vão falar, né? Regional não fez Angola, não, os caras precisavam viver. Inclusive, tinha uma roda do mestre Sete Freitas, que o Brasil já falou que foi uma live, né? Eles iam lá pra roda, porque lá, depois de terminar a roda, tinha um almoço, serviu um macarrão, os caras iam lá na roda só para poder comer. Só para o Brasil, né? Porque então, um jeito que acontecesse, aí o que eles fizeram? Eles aceleraram esse toque, são mais rápido, né? Da Angola, e mandaram jogar mais rápido.
Quem consegue replicar, essa parte replica e fica replicando. Só até que sim. Gente, daí assim, ó, vamos formando aqui. Faz assim, ó. Pega um tambor. É só para a gente fazer a introdução, porque a gente vai repetindo. Pega um pandeiro. Pega o acordo, pega o pandeiro. E aí o tupinar dessa técnica agora. Gente, ó. Aí enquanto a gente faz um pouquinho, fala um pouquinho, a gente pode ir jogando, tá? Mas é só para a gente poder terminar essa parte da Angola. Na Angola tradicional, não se joga durante ladainha. Ah, mas se eu estiver jogando e o mestre começar a cantar ladainha, se for Angola mesmo, você para. Você para e deve limpar e escuta toda a história da ladainha para depois no corrido voltar a jogar. Aí já explicando, quando a pessoa vai lá para o vídeo, vai ver jogando com um mestre, principalmente espaguete, cantando. Aí o que acontece? O espaguete, agora parece que ele está com esse cuidado, né? Acho que ele não tem bem que eu vi fazendo essa coisa, mas ele só quer cantar ladainha. E aí, nos eventos dele, ele canta ladainha e fica mandando você entrar. E aí você tem que entrar, porque é brincadeira. Né? Daí, inclusive, uma das vezes, e eu vi que estava filmando, foi quando eu tinha acabado de fazer algumas aulas com o Pedro Peu. Para quem não sabe, todo esse meu conhecimento, igual a maioria dele, veio do mestre do jogo de tempo. Tá? Foi 82, 76? Pô, 96? Foi 96? Acho que em 96, se eu não me engano, eu fiz um curso com um mestre de jogo de tempo. E aí depois disso, algumas vivências, né? E uma delas foi o Pedro Peu, né? Onde eu tinha bastante dúvida. E aí eu, bem nessa época, fazendo, né? Tinha nas dúvidas e tal. E aí fui no evento do espaguete. A espaguete me chamou um Angola, pediu para eu abrir a porta e mandou entrar e eu tentando ladainha. Aí eu entrei. Aí depois chegou aqui, eu já fui dar satisfação para ele, eu joguei na ladainha, mas o dono da casa que mandou. Não, é que manda é o dono da casa. O dono da casa fala que pode, mas assim, nada rola, a gente não joga. Tá? Mas o dono da casa mandou. Então assim, normalmente não se joga, tá? É sempre no corrido que se joga. Vamos fazer um pouquinho, aí quem quiser brincar pode ir brincando, hein?
Ah, por que não bate? Aí é a explicação do jogo de dentro, tá? Esse curso que eu fiz, eu parecia a minha amiga Carla lá, que é aquela chata, que perguntava tudo para a professora, aí eu dei para a Carla, porque eu tinha dúvida, inclusive teve uma roda que fizeram no Pinho, na Criação, e eu não entrei na roda, pedi para não participar. Aí, para quem não conhece o jogo de dentro, é um negócio desse tamanho, com uma coisa macia, parecendo uma pessoa. Aí eu falei, eu posso ficar aqui fora? Poxa, na minha época o pessoal queria me jogar. Eu quero observar para fazer umas perguntas, né? E aí eu fiquei vendo o que acontecia. Aí na última roda eu fui até usado mais, né? Eu e o Mestre Marcos até posso. Nós abrimos a roda usando goleiro, né? E aí a gente já estudou usando goleiro. Esses caras são regional, então. Daí a gente não interessa, eles estão fazendo curso. São goleiro também. E aí o Marcos fica lá na Praça da Sé. Então assim, uma das perguntas da explicação por que não tem a palma, diz que tinha antes, né? E daí você tem aquele negócio, né? O pessoal fala assim, não tem palma não, agora o pessoal vai lá pesquisar. Aí o pessoal vai pesquisar na internet. Aí viu uma foto do mestre Patinha com um instrumento parecido com o que eu ganhei da Ana lá, o que eu ganhei da Ana chama matraca, por causa do local onde ela comprou. Mas em alguns lugares chama palmatória, alguma coisa assim. E na Angola tinha. E o Patinha estava tocando desse. Então, pessoal, mas o cara toca um instrumento que chama palmatória porque não tem palma, né? Não, a palma foi tirada da cadeira Angola. Por que foi tirada? Porque ela acelera o andamento. Isso é verdade, né? Quando a gente vai fazer aula de instrumento, a gente fica pedindo pra vocês calma, mais devagar. Porque a palma, ela anima, né? Ela vai acelerando. Então, tirada para poder manter a cadência. Tá? A gente aplaude o jogo que está no final. Aí vocês vão perceber algumas coisinhas. O pinball pode entrar, vai entrar o pinball, eu vou tentar lá dentro. Aí quando eu for para a louvação, vai entrar o nosso instrumento. Aí o corrido vai estar todo, sai na boca da roda e vai jogar. Não tem boca de roda, só a primeira curva que faz no pé do pinball. Entrou a primeira curva, aí os outros ficam posicionados do lado dos instrumentos. Só entra depois que a luta está querendo sair, tá? Uma roda aí.
mais rápido que a regional. É só para vocês terem ideia. Nós vamos continuar, e aí é lógico, é uma falha minha, que nós também não com o bebê. Eu fiz pouquíssimas aulas de bola, então a gente não sabe jogar bola. Então a gente joga o nosso jogo mesmo, tá? Pode jogar o nosso jogo mesmo, só que aí tu vai utilizar no alongamento, aí a gente vai dar uma acelerada. Mas assim, ó, quem quiser pegar instrumento também pode estar se utilizando, só lembrando, a batida é sempre da bola, tá? Então, ó, o pandeiro vai fazer uma batida mesmo. E o pandeiro. É acelerar, tá? Se é uma batida mais pesada, então não vai cair na acelerada também, tá? O pandeiro pode acabar também, ó. Eu vou acabar. Mas pra quem pegar, ó, eu estou explicando isso, correto, vai ficar certo. Gente, ó, eu fiz o andamento que é, aí eu estou explicando, faz eu expliquei isso, foi o seguinte, eu fui no estado, mas eu vou acelerar, talvez na mesma levada. O berimbau fundo, ele pode inclusive fazer o toque dele, pode fazer o toque dela, e pode fazer outro toque, ele que manda. Então se eu subir o São Bento grande aqui, não quer dizer que é o nosso São Bento grande. Não, a gente está falando de Angola, a gente vai ter Angola. E aí eu vou fazer isso, né, para vocês poderem brincar um pouquinho. E aí eu vou acelerar, para tentar segurar no ritmo. Mas a gente está falando de Angola ainda. Então, não consegue ser não. Então, gente, ó. Pra cá, ninguém sabe, pra cá entendido, tem que cortar. Aí depois a gente continua chamando, tá? Mas aí vai levar, pode pegar lá na reta, se estiver lá na reta, vai poder praticar, porque isso agora. Gente, ó, estamos quebrando a regra, que a gente vai falar. Nós estamos quebrando as tradições, porque a gente vai fazer um andamento bem mais rápido. Então a gente vai estar tocando São Bento grande da bola, né? Que vai estar jogando o nosso jogo, mais ou menos, né? E aí, para praticar, a gente vai tentar lá na linha. Então, pode jogar, tá? Vai poder jogar, né? É uma aula, né? Que vai poder tentar, jogar durante. Aí, quem estiver lá na linha, quiser continuar, pode ficar à vontade. Vou só começar com mais uma. Vou começar normal, eu estou também. Tá? Vamos lá. Mesma coisa. A outra coisinha, normalmente nós paramos até porque o primeiro grupo esqueceu o que o nosso chama. Né, Marquinhos? Esqueceu, né, Marquinhos? Eu nem escutou o berimbau. Às vezes eu também me empolgo na roda e nem escuto também, né? Empolgado ali no jogo, né? Os caras não estão fazendo na roda. A primeira dúvida que começar, eu até falei, não, eu posso começar ou, por exemplo, a pessoa, vamos supor, quando a pessoa não quisesse começar, aí ela falou, não, pode. Aí ela vai fazer a começar se quisesse, ela pode assim, não? Boa pergunta, Marquinhos. Na Angola, a graduação, ela é educação conquistada, ela não é demonstrada, tá? Então, por exemplo, tem uma roda só de cigano, ninguém sabe quem é quem. Quem sabe quem é mestre, vai saber pela postura, pelo jogo, né? Pelo procedimento aqui. No mundo da capoeira, sim, eles foram apresentados e reconhecidos por um mestre, daí eles passam a ser chamados de mestre, mas não tem uma graduação. E eles também não seguem assim, a questão de a gente de mais graduado começar. Tanto é que eu falei para vocês, eu quebrei o protocolo deles, não por eu não ser o mais graduado lá, né, nessa roda da série, mas é porque eu não era um goleiro. Eu normalmente, vamos supor, vamos fazer um curso de capoeira regional, aí vem os goleiros participar, o certo é que a gente fique olhando para ver quem vai começar e tal, e aí o Marcos não é, a gente prometidão já foi lá e baixou o pé na roda, e aí a gente jogou. Então por isso, porque a gente não era um goleiro, mas se a gente sai, provavelmente vai abaixar os mais velhos.
sabem a história do Cabuco, ele tem esse aqui que faz o mestre Cavaco dando bola. Aí o pessoal falou que parecia que o mestre Cavaco, aí falaram, então ele não é o Cavaco, porque vai ser o Cabuco. Aí ficou. O mestre Cabuco tem esse aqui, por causa do mestre Limãozinho estava também na roda. Só essa roda que eu tenho aqui. O mestre antigão ainda de bola. E aí assim, nem podia se abaixar, né? Porque provavelmente ia abaixar um aluno do Pino, do Juventude, né? Vai lembrando as coisas, é que hoje eu não vou passar, já vou avisar para você lembrar como é que eu estou falando. Então assim, hoje não é aula de bola, né? Então vai faltar bastante coisa aí, vou lembrar só depois. É que a Celeste já entraram jogando. Na bola faz referência ao berimbau. Como que eles fazem? Ou abaixando a cabeça, isso é referência ao berimbau, ou quando eles fazem o sinal, seja da cruz, qualquer coisa, mas sempre fazem referência ao berimbau. Ah, então é obrigado a fazer? Não. Fazem isso para a gente inteiro. Ah, mas não, o pessoal paga, se eu gostaria de fazer, pode. Eu faço. Eu abaixo aqui, faço a referência sobre a cabeça, né? Então, aí já é tradição da capoeira, aí seria o ideal. Mas aí, como eles se abaixaram aqui, aí você pode entrar até, ó, se eu não me engano, tem uma sequência que a gente costuma fazer, é de entrar já atacando o outro. Eu já começo com o pé do tribunal, acho que você está bem abaixo, cabeça bem espaço. E aí, para entrar no jogo, eu já vou no momento. Então, teoricamente, eu precisaria passar para o professor invertido. Aí tem, vai tradição, e o pessoal começa a seguir sem saber o porquê, né? Mas a maioria dos mestres antigos, eles faziam, né? Uma ponte, aquela ponte baixinha lá. Não sei como vocês chamam no São Bento Grande, mas se fosse mas que é aquela ponte baixinha, eles fazem no central até o aí o pessoal corria, né? Mas não precisa. Você vê os mestres antigos, você vai ver que a maioria não faz. Alguns fazem. É a primeira luta vai quando eu cheguei aqui, a todos eu vim louvar
E aí entra aquele negócio, né? O pessoal antigamente falava que não se comprava na bola. Aí eu fui tirar a dúvida com o mestre de aqui dentro. Não, mas não pode. Poder pode, eu prefiro que não. Porque cada um faz um jogo. E aí quando você interrompe, da mesma vez que eu levantei essa questão do ano passado, né? O pessoal estava muito preocupado com isso importante. Vamos pensar. O que faz você achar que você tem o direito de interromper o jogo da alguém? Ah, porque eu jogar com o outro quer. O outro pode sair, né? Se você quer jogar. Então eu penso dessa forma, né? Não bola. Assim, é muito difícil acontecer, né? Mas não é proibido. Tanto é que ele toma esse cuidado que é o seguinte: tem vídeo, eu acho que se eu não me engano, do mestre. Como chama aquele mestre lá que tem a série? Cobra manso. Olha o que ele faz lá, ele tem umas 5 ainda difíceis. Ele vai fazer tudo lá. Aí tem o vídeo dele cortando o jogo. Aí a gente falar que não, e o truque dele que não usou essa referência aí, né? Eu não posso falar que não pode haver um médico mais efetivo. Eu vou fazer o tipo, né? Da roda, então assim, pode, mas é melhor que isso. Não é obrigatório. Na época, hoje em dia o pessoal deixou menos obrigatório porque o pessoal que não sabe, não respeita. Eu já vi, inclusive, o próprio jogo de dentro, tomando uma rasteira uma semana que ele fez. Gente, agora, quem doa a rasteira provavelmente é o grupo lá que é ligado com ele e o cara não é por ele. Porque na bola você não pode assim, tocar lá para tocar para você segurar. Mas quem aplica o primeiro golpe, quem desfaz a chamada é quem chamou. E se você derrubar o cara, você acha que é chamado. E eu fui o cara dando a rasteira mesmo. Então, se você não aceitar, você chama para reconhecer o jogo, que é um tipo de chamada. Eles falam que a chamada de bola, o pessoal da regional da época falava que vocês estavam bravos, fala que ela vai descansar. O pessoal a gente não está cansado, não, está ficando com a frente, a gente às vezes descansa, né? Eles jogam até a hora se deixar. E aí o que acontece? Eles chamam de um novo começo do jogo. Então, no mesmo jeito que eu vou lá, esse cara me chamou, eu não quis entrar, eu chamei para o da roda. Aí é como se eu tivesse não aceitado a chamada dele e chamei. Assim, normalmente, sem entrar uma forma de mostrar coragem, que também é um desafio. Porque aqui eu falei, o cara que chamou pode te pegar também. Certo, seria só eu. Aí eu vamos lá então, ó. A gente vai passar aqui uma variação da bola. Diz que antigamente. Não. Assim, até você pode mostrar que você não precisa dele, né? Assim, tocar preta, por esse risco. E pode fazer isso. E aí o que acontece? O pessoal se embasa nisso, né? Porque o nosso foco é São Bento Grande de Angola. Então, os caras vão estar São Bento Grande de Angola, né? Só que os caras, pelo menos os que eu vejo, por exemplo, lá na Rio, eles vão para regional. Na regional eles entram, na regional não foi chamado. Né? Então, assim, você não é obrigado a entrar, inclusive muitos, né? Se condenam, mas os caras não têm coragem de falar. Eu falo que só tem pânico, né? Já aconteceu comigo. Falar as verdades nas vezes, né? Pega os outros, né? Assim. É bom, passar a que tá tudo errado. Então aqui é assim, ó.
E aí eles faziam uma reunião lá, eles faziam essa aposta, né? Tem um relato que os caras saíram de dente quebrado, negócio que era aposta mesmo. Dentro daquela bandana tinha, cadê assim, cara? Eu peguei 10 cada um. Tinha 100 reais, e quem pegasse, aí ficava com dinheiro. Aí esse aí é uma menina lá de
Eles fizeram aqui, eu pedi para mudar, os dois berimbau mudaram para a Italina. E daí, segundo o mestre grande, ele me contou numa oficina que nós vamos participar, né, uma vivência com ele, e aí ele me contou que quando a navalha surgia, ou seja, que estava correndo via alguém que estava suspeito de estar com alguma arma branca, até eles faziam o toque. E aí o toque já deixava os dois e todo mundo alerta. Daí era um jogo mais ou menos assim. Aí, por que os dois usaram? Normalmente vai crescendo a mão de um, e para quem não conhece a história da capoeira, das maltas de capoeira, assim, as maltas de capoeira só tem registro porque tem registro policial. E todos os registros são de brigas de capoeira. Tá? Então, a capoeirista geralmente furou alguém, bateu em alguém, matou alguém, era isso. Tá? E aí, assim, se apresentaram que a gente tem um pirata clínico, tem também umas navalhas que a gente usava para fazer apresentações, elas não tem corte, né? E a navalha mesmo a gente não foi direto, só foi na hora que vai fazer a faca. Aí depois a gente tira de novo e faz a brincadeira. Aí não tinha nada, eu pensei minha prioridade, estava com medo que os dois são afilados. Isso aqui se segurar, fica mesmo. E aí, eles fizeram o toque de Italina, que é o toque de jogo de faca. Aí tem gente que toque Santa Maria, que é o jogo de facão. E tem jogo carnaval na verdade, né? Santa Maria é facão. Isso, facão. Isso. Aí eles fizeram assim, qual que seria a diferença para quem nunca viu a brincadeira? A navalha eles iam ficar colando o pé. Eles iam pintar, que daí representa as maltas de capoeira que eles usavam. A navalha tinha habilidade, né? Quem trouxe a navalha foi o pessoal de Portugal, né? E os capoeiristas usavam com agilidade. Tinha alguns que eles chamavam de navalha voadora, eles amarravam um elástico, e aí eles jogavam a navalha, cortavam e voltavam. E aí entra também a história, seguindo a navalha, entra a história da graduação, que o mestre Vitor fez em homenagem à época das maltas. Eles usavam um lenço porque acreditava que a seda, por ser vizinha, desviava. Né? Então, para não cortar aqui na jugular, cortava outra parte, não cortava. O pessoal deveria falar que não usava a seda, porque a seda protegia para não cortar. É cedo aço isso aí, né? A seda só desliza, né? Mas você corta ela com o jeito. Quando a bola foi a história quase toda da bola, né? Vamos subir para a regional. Vamos, né? Nós vamos para a regional. Aí na regional, gente, é o seguinte: a regional, a bateria, né? Igual a gente chama de bateria, aí tem esses berimbau. Mas é regra de berimbau? Não, depende de onde você está usando, né? Tem. Acho que fotos e vídeos do mestre Caissara, inclusive mostrando a apresentação, dos mestres mais antigos, porque eles 5 berimbau na bateria. E aí, qual que é a explicação dos mestres mais velhos? Porque tinha berimbau, a gente formava a roda. Vai chegar um mestre mais velho que eu com berimbau, que eu aprendendo só o berimbau dele, ele vinha e alarmava e começava a tocar do meu lado, aí deixa ele tocar, e aí ficava. Então, só para não falar, né? Mas a bateria do pastinha, principalmente, era transformada, tá? Como esse instrumento. Aí para a regional, de Pimba para a regional, aí já era só com berimbau, né? Aí o pessoal falou que depois ele tirou o atabaque por causa do preconceito. Para quem sabe, tem uma discussão muito grande aí, que diz que o Pimba enlouqueceu a capoeira, né? Que começou a levar a capoeira para fora. E aí, também nessa conversa, o pessoal começava, até hoje, né? Relacionar a capoeira com candomblé, com banda, por causa do atabaque. Ele, que era Ogã, tirou a tabaco. Só que daí os formatos dele colocou de volta. Né? Então, se hoje o pessoal fala assim, não, a regional não tem, tem. Não tinha Pimba, ou Pimba só, um que não usava. Né? Mas ele criou com uma tabaca, ele tentou tirar. Pode usar esse argumento. No caso, por exemplo, eu comecei na lista estudando com 2. Tabaco sentado só ele. Só isso. O Poeira conta essa história, porque ele toca com 2. Que o Paranês? Tem uma história que no toque de eles tocavam totalmente com berimbau, porque era um toque muito complicado o pessoal aprender. Se todos os eles tocassem, geralmente embaralhar. O toque de runa. E se tivesse 3 berimbaus, foi um toque tão complexo que eles tiraram, tocaram um berimbau só, mas
É que na verdade é assim, ó. Aí lógico, a gente passa, principalmente pensando no nosso conhecimento, né? Então assim, a Iuna ela tem um monte de história, divergência durante a história, né? Então, lógico, um dos depoimentos que a gente tem que respeitar, né? Mas só que a página 2 é do Itapuã, porque ele é formado por mestre Lima. Ele se formou por mestre Lima, tanto tempo. Só que daí a história se contradiz. Porque ó, a história mais forte é a antiga, né? Que essa já é recente, né? Já conta agora, né? Nas palestras é aquele negócio, né? Que conta um ponto, aumenta um ponto, né? Aí quanto mais ele viver, mais história vai inventar. Não estou falando que é mentira, tá gente? Mas por quê? Porque a anterior, que é o depoimento do pessoal perguntando sobre Iuna, aí ele conta já uma história que é engraçada. Ele queria tanto aprender Iuna, e aí ele aprendeu toque. Só que daí ele ficava tocando, e segundo eles, né? O mestre Lima queria ser bravo, né? Porque o pessoal tá meio assim, perguntar sobre ele. Aí ele falou que ele ficava tocando perto do mestre para ver se estava certo na toque. Aí disse que o mestre só passava olhando sempre. Aí outro dia ele sentou perto e o mestre ficou olhando, ele falou: o que foi, mestre? Está errado? Ele falou: não, está faltando a frente. Então, aí isso reforça, aí mostra o toque e tem um vídeo mostrando os pássaros, né? Iuna, cantando, e é bem parecido mesmo. Aí reforça a ideia de que é um berimbau só. Se o Bimba mandou ele tocar, como queria tocar o macho e a fêmea um berimbau só. Aí vai falar: tem duas mãos, não dá. Então, isso reforça muito que Iuna é um toque que tem as suas partes, mas não um toque só. Aí quais são as suas partes? Muitos grupos tocam uma batida só. Vamos aproveitar que a gente está na Iuna, então vamos para Iuna. Ó, a Iuna é o seguinte: depois da tradição, se eu falar sobre a tradição rapidinho, a gente já vai. Então assim, aí a Iuna, por que ela não berimbau, na verdade, os três tocam no mesmo toque, né? Quando passa para a Iuna. E a Iuna, vocês vão ver em alguns lugares da capoeira Angola, mas a Iuna não é da Angola, tá? Porque o pessoal fala que o próprio Itapuã, o mestre Bimba criou o toque baseado no canto dos pássaros. O mestre Bimba foi angoleiro, mas quando ele criou a regional ele parou de jogar Angola. Então ele não frequentava. Ele frequentava lá no formato dele, né? Ezequiel, né? Que nós estamos lá na frente. Então o mestre Ezequiel era um comunicado que chama o regional mais angoleiro da Bahia. Ele era aluno do Bimba e vivia na zona de Angola. E a bateria dele era assim, tocava regional com inglês. Então assim, a Iuna, teoricamente, seria da regional, né? Então seria esse toque, e aí um monte de grupo toca só a primeira parte. O nosso grupo a gente toca as duas, né? Então seria o macho e a fêmea, se comunicando. Aí as histórias, né? Quando eu treinava capoeira, surgiu umas histórias que tinha várias Iunas. Tinha Iuna guerreira, Iuna de norte e Iuna festiva. Aí a gente saiu procurando capoeira, as outras Iunas, só aprendi uma. Aí você não acha, é o mesmo toque que cada um vai dando um nome do negócio. Tipo, a pessoa não sabe o que é que vem do negócio. Aí acabou limando, né? Tirando esses negócios, aí ficou só a Iuna mesmo. Daí a Iuna, mas é para que serve a Iuna? Mestre Bimba fazia a Iuna, segundo a história, né? Ele fazia uma roda, tipo assim, que nem um grupo teve um tempo que a gente fazia aula só de formato. Nessas aulas ele tocava Iuna, então assim, teoricamente só joga formato. Troca de experiência. Aí surge um comentário assim, que o pessoal fala assim: não, na Iuna não pode jogar aluno. Não é que não pode, o mestre Bimba só jogava os formatos, tá? Não, porque o pessoal fica bravo quando fala assim: a Iuna só joga mestre. Aí fala assim: a Bimba não tinha nenhum mestre formado quando ele dava aula. Como que era isso, né? Então assim, a Iuna diz a história que era uma roda formada só de formato, né? E aí os alunos eram loucos para se formar para poder participar dessa roda. E aí então é assim. Aí alguns hoje em dia falam assim: a Iuna toca para receber uma visita, para fazer jogo acrobático, mas quando eu aprendi naquela época, hoje tem um monte de coisa que vocês vão ver que está tudo distorcido. Por chegar lá dentro dela, tem a história grande também. Então a gente vai fazer a Iuna, mas pode jogar com o pessoal de formato. Beleza? Gente, ó, a Iuna já? Vai dar tempo de passar a história para todo mundo. A Iuna, qual a diferença que a gente fazia para jogar a Iuna? A gente colocava mais técnica, só isso. É o mesmo jogo, tá? Como vai se desenvolver na Benguela, na regional, assim, só vai mudar o jeitão mesmo de jogar. Quer falar alguma coisa? Eu ia comentar aqui, né? Eu estava dando na minha
vai achar que em algum grupo fazendo, foi nós, mas para fazer uma movimentação individual, a gente escolheu a Iuna para fazer o toque. Então a gente tocava, aí grava por um e amatizava os dois. Aí, a gente cantou a Iuna e o nome da pessoa. E aí, isso usava. Mas antigamente a gente fazia Amazonas. Amazonas sempre foi jogo acrobático. Então, e a Iuna? Aí, pessoal, a gente só usava para movimentação só. Porque eu lembro que a apresentação. Aí, só para vocês entenderem onde surgiu, gente. Eu, nas apresentações, porque para quem não sabe, eu, um grande período, né, eu vi alguns vídeos meus, né, vem da época que eu dava aula em escola infantil. Porque a aula aqui já mudou, a maioria já fazia, né, já mudou de nome, mas quase todas as escolas infantil que teve na região aqui eu dava aula. E aí eu precisava fazer apresentações, que nem as apresentações que a gente faz, mas sempre tem bastante gente, né? E aí eu precisava gastar o tempo e mostrar para os pais que as crianças sabiam. Aí eu comecei a colocar as crianças e cantar o nome da criança. E aí o pai, a criança ficava feliz. Aqui mesmo, né? A gente gritava o nome e a pessoa ficava feliz. Então, só saía quando acabava o nome. Pode falar. Não bate palma, mas eu bati batidora. Essa piada interna aí, ó, é que o pessoal, alguns grupos bate palma, tem na regional, tem na Angola, né? E alguns não. E aí o pessoal bota na Iuna não se bate palma. E aí tem um mestre borracha negra que ele falava assim quando ele fazia a roda de Iuna, ele falava assim, ó, na Iuna não bate palma, mas se bater, bate duas. E assim, se bate ou não bate, né? E aí a gente fica tirando saber. É uma live, É mesmo. Não, tá. Aí agora ele fala de vocês, você tem que de nós. Tá? Você pode fazer as quatro batidas. Bora lá. Se quiser cantar também, cantar o grupo.
tem um monte de coisa, um monte de história, um monte de estilo de jogo, mas aí o ano que vem a gente pega, né, insiste mais aí para a gente aprender, praticar cada um deles. Né, isso é importante a gente conhecer a história. Quer perguntar? Não, é um jogo rápido. Não. É um jogo cadenciado e aí assim, tem muita técnica mesmo. Aí assim, ó, na minha época que eu falei, né, já resumou rápido, o Amazonas era um jogo feito um jogo acrobático. Tá? Então assim, a gente quase não jogava, é bastante acrobacia, mas era no Amazonas. Bom, depois a gente fala dos outros. Aí a gente vai para a regional, só que a gente não vai fazer a regional. Por causa do tempo. Então a gente sabe, né, que a regional, o mestre Pimba era um goleiro, mas como Angola e alguns capoeiristas disputavam o campeonato, e ele se via na desvantagem por estar sempre no chão, aí ele resolveu pegar alguns golpes de algumas lutas e do batuque, que o pai dele era campeão, e aí criou a regional. Tá? A Benguela, ela foi criada porque, assim, diz a história que na hora que os alunos do mestre Pimba estavam se estranhando, ele passava o toque de Benguela, que é um toque mais cadenciado. O pessoal não se estranhar, então só muda isso, né? Tradicional, bom, outras coisas a gente fala depois. Agora a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, vou pegar o Judo vai ajudar a gente viajando, já agiliza aí pra gente. Nós vamos fazer uma rodinha agora, eles são bem grandes, só que a roda da minha
Você tá de feitas. E aí, assim, aqui nunca pensou nessa, a gente fazia sempre a aula também. E aí, no final de semana, a gente fazia. Mas daí eu resolvi parar um pouquinho, com 5 minutinhos, porque daí o papelzinho nunca vem. Quando vem, daí a família joga no escuro e ninguém vê o senhor que tá suave. Vai chover o papel para a família ver. Deixa aí, a gente faz ó. Aí é o seguinte, vai igual abrir. Calma, ó. Vocês estão me falando já, eles vão jogar um pouco, aí depois a gente já começa a fazer um jogo. Então vamos finalizar, aproveitar aqui. Vamos finalizar aqui assim, ó. A regional, o que acontece? A diferença da regional para a Angola é uma das coisas que a gente faz a roda no pé. Aí, só lembrar, tá filmando lá? Agora eu tô lembrando, né? Aí só deixa um pouquinho aberto aí, eu levanto para a gente finalizar. Aí é jogo de compra. Não que é regional é jogo de compra. Não, hoje vai ser regional e jogo de compra. A regional é normal, é um jogo entre as duas, tá? Vai ser ainda não. Aí depois você levanta. O pirata levantou porque a bateria também é tá? Mas vamos prestar atenção bem perto para não matar. Eu só para ficar com o